Então, pessoal, bem-vindos à nossa oficina de hoje e nós vamos falar de algo complementar aos Canvas que vocês apresentaram. O passo seguinte, depois do Canvas, que você completou a sua ideia, é fazer o detalhamento dela. Ah, professor, mas o nosso Canvas não está 100% pronto. Claro, vocês vão representar ele mais de uma vez. E tem mais uma ferramenta, que é o plano de negócios, que ele é bem mais detalhado. Só que se você começa pelo plano de negócios, você se limita muito. Você não tem flexibilidade que tem lá. Só que depois que você começou a desenvolver a ideia, o plano de negócios, completando o Canvas, ele vai ter várias perguntas que vão te fazer pensar e completar melhor o teu Canvas. Né? Então, como dizia o sábio, né? O pequeno gafanhoto lá, o discípulo dele, chegou e fez uma pergunta para ele. Aí ele disse assim, não vou te responder, mas por que sabe? É mais importante você ter perguntas do que apenas ter respostas. Aí, mas por quê? Porque se eu te dou a resposta pronta, tu vais guardar aquela resposta e tu não vai continuar te perguntando e buscando mais conhecimento. Tu vai te dar por satisfeito sobre aquele assunto e acabou. E ele disse, o que eu quero é que você continue e encontre mais respostas além da minha. Porque um sábio não pode dizer que tudo sabe. Até aquela velha máxima que o sábio que tudo sabe, nada sabe, né? E que o sábio que é mais inteligente, ele continua aprendendo cada vez mais. Então, se pensarmos no plano de negócio, pessoal, obviamente tem uma carta de encaminhamento, porque você está encaminhando para análise em algum órgão, como o Sebrae, como na Caixa Econômica, por exemplo, com financiamento, o Banco do Brasil, que tem 2 linhas de créditos para empresários de médio porte, enquanto que cheio de cooperativas de crédito, o Acredite, Bluesol, Cicobi, todas elas têm várias linhas de crédito com juros super reduzidos. Então, a gente vai estar organizando, então já coloquem na agenda de vocês, dia 11 de maio, será uma quinta-feira, né? Não é o dia da nossa oficina, mas já fica o convite. Nós vamos ter a oportunidade de visitar o Centro de Inovação, uma visita dirigida, mas principalmente vamos ter para a parte da tarde e à noite, as palestras do Summit. Vai ser de manhã ou de tarde? É de manhã, de tarde e de noite. A gente vai ter que ir. Não, aí vocês têm que se organizar, tá? E detalhe, ah, professor, mas eu trabalho. Beleza, já conversa com o seu chefe, que hoje as empresas de TI começaram a fazer a compra para os seus funcionários para participar do Summit. Eu tenho uma dúvida. Então, se o chefe chegar, ó, galera, eu tô com o ingresso do Summit aqui, RSL, né? E quem quer ir? Já se inscreva, você vai pela empresa na boa, não vai ter o seu dia descontado, obviamente, e é super legal, né? Ele é promovido pelo Núcleo de Empresas de Tecnologia, o famoso NIAV, que antigamente era Núcleo de Informática do Alto Vale Itajaí, né? Agora ficou de Empresas de Tecnologia, mas, obviamente, a sigla continua a mesma. Né? As palestras vão ser computadas como horas complementares? A parte da tarde e à noite, sim. Da tarde e noite. De manhã, quando tu está no teu horário das nossas oficinas, não conta, mas o horário extra conta. E tem uma parte muito legal, tá? Tem várias empresas expondo, aí sempre tem uns brindezinhos maneiro e aqueles negocinhos gostosos lá, para aqueles belisquinhos. Vai ser igual aquele como é que foi aquele evento lá dos IFs? O Mict. É um pouco mais legal porque são várias empresas. A ideia ali é as empresas estarem se divulgando aqui na região. Bom, obviamente, outra coisa importante, acordo de confidencialidade. Professor, acordo de confidencialidade? Sim, depois eu vou passar para vocês um modelo. O que é o acordo de confidencialidade? Quem vai avaliar o teu projeto não pode copiar o teu projeto. Não pode divulgar o teu projeto. Sob pena de
multa, tá? Então, não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês lá no início do Bill Gates, quando eles foram comprar o DOS da empresa Seattle Computers, o que o Paul Allen falou? Sério, nós temos alguns clientes interessados. Eles, mas qual a empresa? Eles, eu não posso falar porque nós temos um acordo de confidencialidade. Na verdade, era a IBM. Né? Então, aí eles assinaram outro acordo de confidencialidade que a Seattle Computer também não podia divulgar nenhuma notícia. Tá? Tanto é que eles compraram o DOS, começaram a vender, ganharam alguns milhões, compraram a Seattle Computers inteiro, transferiram a Microsoft de Albuquerque, Novo México, para Seattle, lá no estado de Washington, lá na costa oeste, certo? Sair do meio do país para o final ao lado. E aquele cara que vendeu o DOS e depois a Seattle Computer para a Microsoft, ele por 30 anos ele não deu nenhuma entrevista. Por quê? Porque era 30 anos que estava estabelecido em termos de sigilo. Daí, 30 anos, ele já tinha um tempo de trabalho antes, ele se aposentou. Daí foram lá, o repórter chegou, tá, e o que tu acha? Tu fez um bom negócio vendendo o DOS por 50 mil? Ele disse, eu tenho que te dizer que eu fiz o melhor negócio da minha vida. Ele disse, mas tu acha? O Bill Gates ganhou milhões. Ele disse, e eu ganhei junto. Ele assim, se não a minha empresa, possivelmente eu ia mudar de ramo, eu ia fazer outra coisa, porque não estava vendendo quase nada naquela época. Né? A microinformática estava muito incipiente. Ele ganhei 50 mil, salvei a empresa no início. Depois vendi a empresa por um valor muito bom, onde eu recebi dinheiro e recebi ações da Microsoft que só valorizaram. E ele assim, e fiquei trabalhando naquilo que eu gostava, sem ter que me estressar em vender, fazer propaganda e administrar dinheiro. Ou seja, eu ia desenvolvendo, que era o que ele gostava de fazer, e sem se preocupar com essa outra parte. Por isso que eu sempre repito, beleza, aqui na oficina, show de bola, vocês podem usar equipes todas de informática. Mas no mundo real, poxa, eu vou levar minha ideia realmente para se transformar num negócio. Achem um sócio da área de finanças, administração, economia, tá? Porque aí tem outra coisa, a Microsoft, quem foi o cérebro financeiro que fez ela acontecer? Bill Gates tinha ideia dos produtos, de vender, era um ótimo vendedor. Steve Ballmer. Quem foi o mentor em boa parte dos investimentos e tal dentro do Facebook? Steve Ballmer. Tanto é que se vocês procurarem lá tem uma reportagem bem legal de quando ele investiu 240 milhões e depois quando ele precisou de dinheiro para a Microsoft ele vendeu só 20% do que ele tinha de investido no Facebook por 250 milhões. Ou seja, ele ficou com 80% e ganhou 10 milhões em 5 anos. Né? Ele, nem rendimento de juro daria mais do que esse investimento. E, obviamente, como foi um fundo de investimento do Bill Gates salvar a Apple, o Ballmer participou da estruturação da equipe para deixar a Apple como? Com o Steve Jobs como CEO, que não se preocupava com finanças, não se preocupava com nada, o negócio dele ele queria sempre inventar, fazer design e lançar os produtos. Nunca não existe um vídeo do Steve Jobs falando, olha, a Apple deu tanto de lucro, deu tanto de prejuízo, ou nossas ações, qual foi o faturamento. Não, isso ele nunca quis se envolver com isso. O negócio dele, ele era não um excelente empreendedor. Bill Gates é mais empreendedor do que o Steve Jobs. Mas o Steve Jobs é um inventor, coisa que o Bill Gates não é. O Bill Gates sempre foi um ótimo copiador. Não tem nenhum produto da Microsoft que possa dizer que é original da Microsoft. Se tu for olhar, todos os produtos começaram com a ideia de alguém e o Bill Gates conseguiu fazer. Basic, que ele vendeu a primeira vez, já existia o Basic. Ele só fez o Basic para o Altair com o Paul Allen. Depois, DOS, era do outro cara. Windows, a interface gráfica era da Xerox. Né? Então, você tem que entender que é isso. Bom, tem o índice sumário executivo, que é onde estão as principais informações. O que está no sumário executivo é, vamos dizer,
um resumo do que tem no A Empresa, o plano de marketing, o financeiro e os anexos. Então, o sumário executivo, ele é composto de uma breve descrição do negócio. O que é o teu negócio? Tira da onde? Da proposta de valor, certo? O mercado que está à direita ali, né? Lembra que tinha dentro do Canvas o que mais que tinha ali? Quais eram os canais, como eram os clientes, etc e tal. Oportunidades e estratégias, vantagens competitivas, ações para alcançar os objetivos. Uma coisa importante, equipe. Então, eu já tive 2 alunos meus que conseguiram se inscrever, foram para a fase 2 do Centelha, só que eles não conseguiram montar a equipe para levar a ideia adiante. Ali que eles não foram classificados. Por quê? Porque eles não tinham equipe, né, para que a coisa acontecesse. Potencial de lucratividade, que é como que tu vai fazer o dinheiro ganhar dinheiro. Então, a descrição da organização, dos produtos, análise de mercado, da concorrência principalmente. Isso o Bill Gates sempre fez muito bem, a análise da concorrência. E toda vez que ele via um concorrente forte que ia derrubar ele dava um jeito, via Balmers, de comprar a empresa. Como? Eles iam discretamente por diferentes fundos de investimento, comprando ações da empresa até que tomava a empresa. Aconteceu com a Borland, com a Novell e o mais famoso, que daí teve processo e tudo mais. A Microsoft teve que ser dividida em dois CNPJs para o Brasil, né? Mas em 2 empresas lá nos Estados Unidos, pela lei antitrust, e levou o Bill Gates a deixar de ser o CEO da Microsoft. E aí, então, ele sem ser o CEO, ele podia ser investidor em quantas empresas ele quisesse, como o Warren Buffett, o George Soros, né? Tanto é que o Warren Buffett é um bem velho, e vocês devem ter escutado muito, agora porque caiu o banco do Silicon Valley, mais um outro banco que eu esqueci o nome, né? Lá, todos os investidores estão lá pedindo conselhos para o Warren Buffett. Por quê? Porque esse cara, ele vivenciou inúmeras transições de mercado. Né? Tem uns que até brincam que ele já chegou a herdar coisas da época da depressão americana. Né? Mas ele não conseguiria, porque a depressão americana em 6 anos vai completar 100 anos, né? 1929 para 2029, mas ele não tem 100 e poucos anos para ter vivenciado, mas uns até brincam com isso, tá? E aí, a análise da estratégia, um plano financeiro, um cronograma, conclusão e anexos. Bom, uma coisa importante, plano de marketing. Poxa, professor, o que é o plano de marketing? Gente, 3 coisas básicas que influenciam todo o negócio. Descrição do produto e serviço. E aí, quais são as coisas que você tem de diferencial? Por que vale a pena investir no teu produto e não nos concorrentes? A análise de mercado e a análise principalmente da concorrência. Para procurar o quê? Nichos que eles não estão atuando. Por exemplo, a Xerox teve que se reinventar. Ela já foi a mais poderosa vendedora de máquinas. Hoje, ela continua faturando muito, produzindo máquinas, mas ela não vende mais. Não vende, professor? Não. Ela faz exatamente como é aqui no Instituto Federal. As nossas impressoras não são mais impressoras compradas. Elas são impressoras alugadas. E detalhe, ela fornece o equipamento, fornece o toner, os cartuchos, seja lá o que tu precisa, certo? E fornece até o papel, se tu quiser. Então, no caso aqui, é uma empresa que, além dessas 3 coisas que ela pega da Xerox ou de uma das concorrentes, ela ainda contrata funcionários para prestar o serviço. Ou seja, o Instituto Federal, e vocês também,
pagam por folha. Claro que o Instituto Federal paga um pouquinho a menos do que cobra os 25 centavos. É 25 que estão pagando agora? É, né? Se tu for ali, o 20 ou 25, uma coisa assim. Acho que é 10, né? 10 centavos só? 20, então 25 é fora, tá certo? Né? Mas lá fora, se tu for pagar, então vocês recebem subsidiar também. Mas o Instituto não paga 10. Né? Ele, como tem o volume maior, paga um pouquinho menos. Tá? Nas estratégias de marketing, pessoal, é no que serei diferente no meu negócio. O que o meu cliente vai ganhar mais do que eu? Por exemplo, o Uber. O que ele ganhou em relação aos demais sistemas que tinha dos táxis normais? Porque tinha central que tu ligava e pedia o táxi e tal. A parte do aplicativo para tu saber se o cara tá vindo ou não tá vindo. Se o cara tá parado na fila, senão tu ficava lá sem informação. Poxa, aconteceu um acidente, tá parado a fila, o taxista que foi chamado pela central de táxi não podia entrar em contato contigo. Tem o quê? Segurança. Eu sei qual é a cara do motorista. Porque eu olho lá, sei qual é o carro. Né? Eu não vou entrar num carro que poderia ser um táxi, mas um táxi pirata que vai te assaltar. Por que não? A gente vê vários filmes, né? Normalmente os bandidos iam lá, matavam o taxista, ou só roubavam o carro do cara e iam lá para sequestrar a vítima. É ou não era? Sim. Então, por que os clientes vão comprar de mim? Ou por que eles vão usar o meu produto? Então, se vocês forem olhar em qualquer empresa, aí qualquer startup, os caras colocam o produto no mercado para conseguir o quê? Principalmente na área de software, aplicativos e tudo mais. Para conseguir uma base de X mil clientes. Com X mil clientes, o teu produto se transforma em algo super interessante. Né? Tenho aí várias críticas e tal, que o Uber nunca conseguiu muito dinheiro como resultado, mas ele continua crescendo direto. Tem épocas que fica com pouca utilização e tem épocas que retorna um monte. Não é? Então aqui Rio do Sul mesmo, tem época que tu não tinha quase, tinha 2 motoristas de Uber. Agora tu pode olhar, tu tens uns 10, 12 trabalhando aqui na cidade. Inclusive tem uns que são de cidades vizinhas, que eles têm clientes que trazem fixamente para a cidade, que pagam o combustível para ele chegar até aqui. Senão, poxa, ele vinha aí 30, 40 quilômetros para daí começar a fazer as corridas? Não, ele já fecha uma galera, traz, esse ali é o que paga o combustível para ele chegar aqui, e um pouquinho a mais para ele, e depois ele faz as corridas esperando para quê? Para levar os caras no final do expediente de volta. Claro que se tu tentar pegar um Uber aqui em Rio do Sul depois da meia-noite, vai ser difícil. Eu mesmo já tentei, e sabe o que foi a resposta? Eu tinha que esperar até às 6 da manhã. Era uns quebradinhos, ele me disse que faltava 4 horas e pouco pro próximo motorista me atender. Ah, sério, questão de segurança, o cara não quer trabalhar de madrugada, beleza? Mas só fica então um táxi? E fica só o táxi da rodoviária ainda. 2 táxis lá. E esses aí só trabalham até as 2 e pouco, 3 da manhã, quando passa o último ônibus do oeste para a capital. Depois, das 3 e pouco da manhã até as 6, tu não tem ninguém. Né? Então, só que são coisas de mercado para você começar. Mecanismo para se conhecer o público. Coleta e interpretação sistemática de dados importantes sobre o cliente. Planejamento da ação. Quem faz? Posso contratar empresas especializadas, tá? Ou departamentos dentro de grande empresa, ou você faz a sua própria pesquisa. Se não chegar ali alguém e dizer assim, quero validar uma ideia, tal, daí aquele negócio assim, você usaria um aplicativo assim, assado e frito, estaria disposto a pagar quanto por mês? Já não responderam uma coisa dessa? Às vezes quando eu mando, cada vez que eu recebo uma, eu mando para
para as turmas. Né? Por que isso? Para ajudar, para você poder fazer a sua validação, você poder ter o teu negócio, né? E você conseguir com esses dados mostrar o que você vai poder fazer. Então, pessoal, eu gostaria que vocês procurassem pesquisas de mercado da área que vocês utilizaram. Vamos usar o padrão Bill Gates, né? E aí na próxima nós entramos nesse assunto. Agora eu gostaria de mostrar para vocês brevemente o arquivo de plano de negócios que eu vou disponibilizar para vocês, o template. Legal, ele está aqui, obviamente parece um HTML, né? Porque ele está entre colchetes ali, tá vendo? Tudo está entre colchetes. Colchetes não, desculpa, sinal de maior e menor. Por exemplo, logo da empresa. Ah, professor, mas eu não pensei na logo. Gente, vai pensando. E por quê? Você já viram a primeira logo da Apple? Era uma mulher segurando a maçã debaixo de uma macieira com a cobra. A macieira parecia aquela do Newton. Mas olha aqui. Vamos olhar duas marcas que estão ainda no mercado e que estão quase centenárias. Pepsi e Shell. Tem vários postos de gasolina e Pepsi tem tudo quanto é lugar. Olha só como é que eles começaram. Com uma letra maluca para tentar imitar a Coca-Cola. Ficou mais perto da Coca-Cola. Aí começou a se distanciar da Coca-Cola. Tá? Eu lembro desta aqui na década de 70 e esta aqui depois. Tanto é que eles faziam mini garrafinhas, qualquer tipo de herói que aparecia, eles faziam bonequinho. Você tinha que juntar X tampinhas daquela promoção, porque tinha que estar impresso dentro que aquela promoção, para você trocar. Tinha uns que os bonequinhos eram tão caros que você tinha que ter as tampinhas e mais tanto de dinheiro. Né? E olha, eu tinha alguns desses bonequinhos. Depois doei tudo para a Piazza. Depois que a Pepsi ainda fez, foi o Pepsi Man, senhor. É isso aí. Pepsi Man, foi legal. Ó, a Shell começou o quê? Com essa concha aqui, porque onde eles estavam perfurando era um fundo de lago salgado, que vinha muito dessas conchas. Aí a concha era assim, deitada em cima da mesa, depois a concha ficou aqui com fundo preto, aí ela se isolou, ó, tá vendo? Foi, até o ponto que ela ficou estilizada daqui para lá, que ela nem tem mais os risquinhos aqui do começo, tá vendo? Do último pro penúltimo só mudou uns detalhes mesmo. E aí é o seguinte, eles tiraram as letras, porque eles viram que não precisava mais ter as letras. Assim como tem aquele raiozinho lá, tu já sabe que é Nike. Tá? Então, olha só, evolução da marca Nike. Só para vocês pegarem. Olha como era a Nike. Uma coisa antes da Nike. A Nike foi. Ela só ficou rainha, cara. Todo mundo já nota. Aquele M amarelinho do McDonald's. Ó. McDonald's, ó, tá aqui, ó. Só o Mzinho. Criança com 3, 4 anos de idade que sabe falar, olha para esse M e já diz, os meus filhos disseram isso, McDonald's, pai. Porque tá tão enraizado que já não precisa mais ter a palavra escrita. Tu vê que ela veio escrita até 2007. E aqui o Eu Amo Tudo Isso, lembra? Era o slogan. Tá aqui, 2000, e agora tá aqui sem problema nenhum. Então, pessoal, marca é uma coisa importante. Pensem lá, existe, depois a próxima oficina eu vou ensinar, além do plano de marketing, daqui a 2 oficinas, como gerar sua logo, tem softwares como IA que ajudam a fazer isso, tá? O nome da empresa, isso é importante. Vocês lembram daquele comecinho do filme do Jobs lá, quando ele foi apresentar o computador em Stanford, no clube?
Que ele disse, eu quero chegar primeiro. Daí ele foi discutir, tem que ter um nome para a empresa. Aí foi lá, o Wozniak queria Phaser Beam Computer. Ele, não, nada de StarTech Computer. Daí ele disse, Apple, uma coisa simples. Ah, pô, mas você não gostava dos Beatles? O que tem os Beatles? Ah, porque a gravadora dos Beatles era a Apple. Não, não tem nada a ver, é outro ramo. Apple, como a fruta. Cara, ele deu uma sacada fantástica. Porque assim como no Brasil tu aprende A de abelha, toda criança de origem inglesa aprende A von Apple. Toda a alemã A von Apfel. Né? Então, palavra maçã começando com A, é a primeira do alfabeto, a primeira coisa que tu aprende quando tu estás sendo alfabetizado. Nome que todo mundo decorou, querido. Todo mundo passou pelo processo de alfabetização, decorou ela. Né? Aí, endereço, pode pôr do instituto, não quero botar meio de casa, bota o endereço do instituto, Rua Abraham Lincoln, 210, Jardim América, tal. Aí aqui é o seguinte, tá vendo? Eu preciso na equipe um CEO. Esse CEO poderá acumular ou desenvolvimento ou a área de marketing ou a área de finanças. Raramente o CEO é o cara das finanças. Normalmente é o cara da área de marketing ou da área de produto. Né? Que é o cara que toma as decisões. Né? Lembra quando o Steve Jobs saiu e contratou o Mike McCullough? Ele era da área de marketing. Para ser o CEO, ele era o CEO da Pepsi, na área de marketing, e virou o CEO para vender o Macintosh. Certo? Bill Gates nunca foi da área de finanças. Ah, mas o Ballmer, que era da área de finanças, se tornou o CEO da Microsoft. Sim, se tornou, mas bem depois, quando a Microsoft já estava consolidada, ele só estava administrando, mas assim como ele ajudava o Bill Gates nos fundos de investimento, e participava também, porque bobo ele não era, ele tem uma fortuna de alguns bilhões de dólares, ele recebia as dicas do Bill Gates, né, dizendo, cuida nisso, cuida naquilo, faz isso, né? Que o Bill Gates continua como não tinha a caneta na mão, mas ele tinha as ações na mão, né? Para que a Microsoft ainda hoje continuasse forte no mercado. Quem foi o responsável? E aí é o seguinte, isso aqui é o índice que já vem automaticamente, então esse aqui, tudo que tu alterar lá no índice, criar novos subitens, vem para o índice e começa a descrever. Então eu gostaria que vocês preenchessem o 2.1, o 2.2, certo? O 2.3 ainda não. Perfeito? Para que a gente começasse a ver. O que tem de legal? As perguntas. Descreva quem são seus concorrentes diretos. Competem pelo mesmo produto ou serviços, ou indiretos, que competem oferecendo outras opções de produto e serviço, mas para o mesmo público. Vamos pegar um exemplo. Ah, não, professor, eu quero abrir uma loja de calçados. Beleza, vou só olhar para as lojas de calçado. Não. Dê uma olhada, por exemplo, para a Lana, para a Havan, para outras lojas aqui da cidade, que além de venderem roupas, vendem calçado. Não é o produto principal deles. Mas por que eles estão vendendo calçado lá junto? Porque eles querem vender a solução completa para a pessoa. Eles montam o look completo. Ah, professor, mas a minha loja de calçado, quem seria o concorrente direto? Ah, tem a Lua Mar e tem a Pitol. Esses são o teu concorrente direto. Mas, e claro, tem outras lojinhas pequenas que eu não lembro o nome lá, acho que é Perfis, Cici Calçados, né? E aí são públicos mais elitizados. Esses outros dois é público geralzão, né? Só que não posso esquecer dessas indiretas. Entenderam a ideia do direto e indireto? Direto é aquele que vende o meu produto ou serviço. E o indireto é quem, além do meu produto ou serviço, vende outras coisas. E o produto ou serviço nosso é só complementar. Eu tenho que estudar o que esses caras estão fazendo. O que eles estão vendendo, de onde eles estão comprando, né? O que eles estão oferecendo, diferenciais dos seus concorrentes, entre eles, né?
Descreva o que eles estão fazendo para atender o mercado. Por exemplo, a Levi's. Ela parou de concorrer com calça jeans vinda da China. Mas por que ela vende tanto ainda e é tão cara no shopping? Porque você vai lá e eles fazem ela no modelo que você precisa. Principalmente as pessoas que têm um certo desajuste. Que é questão mais gordo e mais baixinho, bem alto e bem magrinho. Né? Porque fica feio. Né? Para o cara ser alto, ele tinha que pegar um número grande. Só que ele não era gordo, era super magro. Então eu sempre tinha que fazer ajuste. Pô, os caras fazem calças assim. E eu tenho um amigo meu de Blumenau, que ele é mais baixinho, trocadinho, perna mais fina, né? Então ele precisava de uma cintura bem alta para dar certo, porque, vamos dizer assim, o rodo dele era grande. Só que se ele botasse ali uma calça geral, a calça ficava quase como uma bombacha, uma saia nas pernas dele. Então o que aconteceu? Hoje ele tem 7, 8 calças leves, ou seja, cada X, 6 meses ele comprava uma, que era cara. Outra coisa, como ele disse, Fábio, dura muito mais do que as outras. E eu estou sempre bem vestido. Né? Claro, ele mandou para fazer terno e alfaiate, etc e tal, para eventos mais sociais. Mas para o dia a dia, a calça dele é leves. Calça de 300, 400 reais. Claro, aqui está na região do jeans, você poderia comprar por 70, 80, mas não ia servir nele. Fora que essa de 70, 80, você sabe que vai estar temporada em pouco tempo. Tranquilo, pessoal? Então eu vou postar isso aqui para vocês, essa atividade, para vocês já irem pensando. Certo? Então, um grande abraço e até a nossa próxima oficina.